Mas então o lance é esse, né, cara? Isso, pra mim, eu falo aqui sempre que tenho oportunidade, cara. Pra mim, o maior problema foi esse afastamento que criou. E os caras aproveitaram a brecha, cara. Isso, cara, é ali que nós vamos, né? Então vamos todo mundo junto. Vem comigo que eu sei o caminho pra gente, né? Exato. E é aquilo, né? Os caras aproveitaram. É um vácuo, né? Isso. Entraram num vácuo e começaram a angariar pessoas. E no começo angariava pouco. Mas só que é aquilo, né? Um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, vai lá, vira uma exponencial. Não, e aí aquele outra coisa também, né? Esse cara aqui que entrou nesse vácuo fala, até o cara sair da academia e ir lá e falar, já era, cara. Falar, agora que você tá vindo aqui, né? Tem que ser na hora. Tem que ser. Fake news surgiu, tem que rebater na hora. Plá! Tem que fazer uma coisa assim, porque senão não rola. E aí uma outra coisa também, cara, que até uma crítica minha, até pesada pro pessoal, é o seguinte, cara. Na hora que, por exemplo, vai lá e cortou as verbas da ciência. Aí o pessoal da academia, que nunca falou com o público, tá aqui um buraco, né? Agora eles querem, não, pessoal, vocês têm que ajudar a gente agora. Entendeu? Vamos fazer campanha, assina aqui. Cara, o público não vai, cara. Porque onde que você tava? Entendeu? Imagina aqui, ó. Eu sou o público. Conhece. Você é o professor que tá pedindo. Ah, cortou. Cara, triste pra caramba, terrível, cortou. Mas agora, como que você, que ficou 30 anos dentro do seu mundo aqui, você vai querer pedir pro povo agora te ajudar, cara? Vai ser complicado, né? Mas assim, eu consigo visualizar o desespero. Sim, tipo, o desespero de tipo assim... Porque é uma coisa assim... Eu não sei o que fazer. Não, é como se você simplesmente falasse você assim, acordou. ó... É tipo pra você acordou exato. 200 anos depois. É como se você chegasse um belo dia e o teu chefe mandasse assim, ó... A partir de agora, para continuar trabalhando aqui, tem que falar russo. Exatamente. E você fala, e quanto tempo eu tenho para aprender russo? Tem um mês. Sabe, é mais ou menos isso, né? Porque senão eu vou cortar teu salário. Então, você tem uma série de coisas... Foi um susto. Foi muito rápido. Agora, a gente tentou dar uma avisada? Tentou. Né? Mas é porque... Como eu falo? Quando eu falava do Olavo, o pessoal falava que eu era doido. O pessoal falava, você tá falando desse velho, não quero que você saber nada, ele não faz o que. A gente volta pro primeiro assunto que a gente tratou. Tipo, você quer falar desse velho? Eu falei assim, mano, vai por mim. Eu posso estar exagerando, sendo dramático... Ou eu posso estar muito certo. Na dúvida, vou prestar um pouquinho de atenção nisso. Né? Olha o que a galera está falando, sabe? O impacto do Felício. O Felício fez um impacto monstruoso, negativo, horrível, horrível. A quantidade de professores de geografia, de escola básica, ensino fundamental e médio, que defende o Felício, né? Defende o Felício com força, é gigantesca. E eles não aprenderam isso na faculdade. Eles aprenderam isso no Jô Soares. E depois vendo as palestrinhas dele. O impacto foi muito violento e foi muito nefasto. Foi muito pesado isso. E aí o que acontece? Quando você vai ver... como se fala? Quando você vai ver que no passado, quando a internet ainda não era tudo isso, a gente estava falando disso, as pessoas falaram, mas é só quem fica na internet. Sim, é só quem fica na internet, mas quem fica na internet? Todo mundo. O ponto de inflexão que eu detecto, e eu digo por mim porque até 2019 eu tinha um celular flip. Né? Eu não usava o smartphone, eu tinha um celular flip, eu fui forçado a usar o smartphone em 2018, 19. E para mim o ponto de inflexão foi quando todo mundo passou a ter smartphone. Porque você tinha ainda um nicho que usava a internet. Era um núcleo de pessoas... que tinham acesso à banda larga, ou seja, moravam em lugares que tinham acesso, né? Sim, moravam no interior, que era mais raro e tal. Pessoas que tinham, talvez, um poder aquisitivo maior para poder pagar os planos de banda larga, para ter um computador em casa. Eram pessoas mais assim. Então, acabava seguindo sempre o mesmo padrão, né? Que usava a internet. Depois que veio o smartphone popularizou... depois que barateou o smartphone, né? Porque o smartphone é antigo, mas depois que ele barateou... Aí começou a pegar pessoas... Democratizou, né? Aí democratizou. Quem não tinha acesso à banda larga passou a ter uma coisa. O Wi-Fi passou a ser um pouco mais disponibilizado. Como se fala?
Não, aí até as acumulava operadoras falam, né? função. Você quer usar o YouTube, você não paga, né? Todas essas Exato. coisas, né? Como E aí... acumula função o celular, ele é mais útil do que um laptop. Então, às vezes, para você comprar um computador, você não tem muito para que fazer. O celular não, porque ele liga, ele telefona, você fala com as pessoas, você faz isso aqui. Então, ele é mais fácil de carregar. E quando barateou, então a galera começou a ir. Agora, hoje, você tem mais celular do que gente no Brasil. Definitivamente, você tem mais linhas de celular do que a quantidade de habitantes do Brasil. Né? E, então, esse tipo de popularização do smartphone foi o ponto de inflexão. Foi quando deixou de ser aquele assunto de tipo, mas esse é o pessoal da internet que fica debatendo, para virar tipo, tá todo mundo debatendo. Exatamente. Né? E isso foi uma coisa muito assustadora, porque foi muito rápido. 2014. Para mim, foi assim, começo de 2014 foi quando começou a virada. E aí você via a ascensão, os picos cada vez maiores de gente falando bobagem e explodindo. Né? Você vê os picos cada vez maiores a partir de 2014. Aí no começo era uma ondinha, você falava, caralho, mano, os caras estão falando muita bosta, mas aí esquecia. Aí, de repente, viu uma ondinha maior ainda. Eu falei, caramba, os caras estão falando muita bosta. Porque aí eles começaram a se unir. Eles também, cara, uma outra coisa, eles aprenderam a usar o algoritmo, cara. Sim. Entendeu? Aí você fala, galera, se a gente for todo mundo junto, o negócio vai empurrar a gente pra cima. E aí vamos fazer uma coisa que não é muito elegante aqui. Vamos. Comer os vegetais. Coma seus vegetais, crianças. Isso, é importante. Pronto, chega. E aí, eles souberam usar isso, né? A favor deles. Melhor do que ninguém, cara. Isso é o que eu brinco. Em toda conversa que eu faço, eu acabo falando isso daí, né? Todo mal converge para Mordor. É o que eu falo, eu sempre falo isso daí, eu falo pro Reinaldo, que tradutor do Tolkien e tal. Todo mal converge para Mordor. Era meio evidente, assim. Quando eu comecei a ver, tipo assim, Mordor começou a se agitar, aí tinha ali uma fumacinha em Isengard, começou de novo a funcionar, aí lá na montanha de Erebor o dragão acordou, aí os orcs começaram a descer das montanhas, tá? Começou a perceber coisas assim, de repente tá todo mundo indo para o mesmo fluxo. Era esperado. E eu esperava que isso acontecesse. Eu falei assim, olha, vai acontecer. E, na verdade, assim, no começo eu não esperava que fosse desse jeito. Quando eu percebi as primeiras movimentações, eu falei, fudeu, vou encontrar todo mundo. Eles vão se encontrar, vai virar um Megazord e vão começar a fazer um monte de merda. Né? E foi. Foi exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. E aí que cagou a barca, né? Agora, como que a coisa vai se desenrolar a partir daqui para frente? Não sei, porque o que importa hoje é narrativa. O que eu brinco é assim, antes eu era um formador de opinião, agora eu sou um confirmador de opinião. Me ouve quem já acredita em mim, quem não acredita quer que eu morra. Fica mais difícil, né? Você expande menos o público. Quer dizer, é um pouco menos difícil quando você fala sobre assuntos que as pessoas ainda não encaixaram na sua teoria da conspiração favorita. Né? Então, lançamento de foguete, dinossauro... Não. Foguete, pessoal, tem muita gente que fala que nem existe. Dinossauro. Não, sim. Mas estou falando assim, muita gente... Sim, claro, né, claro. Dinossauro, foguete, essas coisas. E muita gente ainda não encaixou na sua teoria da conspiração favorita. Não acharam ainda mas uma, né? Vão achar em algum momento. E aí o Serjão... não, o Serjão é desses foguetistas. Fogueteiro. Não, o Pirula é dinossaurista. Não vale. Entendeu? Aí não vale, entendeu? Então, o grande ponto é esse. E algumas áreas são mais sensíveis. Sim, né? O que se mostrou mais sensível, imediatamente. No caso da biologia, foi evolução, né? Mas porque sempre foi, né? Porque sempre teve aí uma força religiosa, no caso, contradizendo. E depois, nessa questão aí de formar e fazer as teorias da conspiração montadas, mais organizadas, foi a história, né? O pessoal de história que foi quem mais se ferrou, né? Que foi a primeira coisa que o pessoal começou a relativizar, foi tipo assim, não, mas isso não aconteceu assim, não. Não, mas isso aí não é desse jeito. Sabe, tipo, não sei o que, mentiram pra mim. Então, aí a coisa começou a ficar complicada e aí as outras áreas acabaram indo também na onda, né? Foi na onda, né? mesmo. Então, aí a coisa foi aumentando, e aí vai juntando. Né, vai concatenando. A Terra plana foi um dos ápices, né? Isso. Porque a Terra plana é um conjunto de muitas teorias da conspiração. Né? Então, o pessoal junta tudo. Negação do aquecimento global, criacionismo.
Aí, como é que se fala? A ida do homem pra Lua. Antivacina, a ida do homem pra Lua. Aí extraterrestre, não sei o que, não sei o que lá. A Terra é plana, sabe? É a ponta do pirâmide, é o último estágio da doença, né? Tipo, é aquela coisa assim de, puf, Isso mesmo. Então, é um amontoado de coisas. Isso é bem... E o que vai ser feito é aquilo... Voltamos àquele ponto. Ou seja, eu não sei. Vamos, vai dar certo, cara. Tamo aí. Você falou pra mim que era 5 anos. Ai, Sérgio, o tempo inteiro. Vai lá, cara. Vai lá que 5 anos, cara. Você vai ver que maravilha que vai. Você sabe que a última vez que eu te falei 5 anos, ainda não virou 5 anos. Não virou ainda. Ainda não virou. Falta mais acho que 1 ano e meio. Temos chance. Ainda tem 1 ano e meio pra tudo consertar, cara. 1 ano e meio. Temos chance. Ai, viu? Não, mas eu acho que é importante, principalmente esse negócio aí de furar essas bolhas e tal, sabe? E até esses lanches de podcast aí ajudam pra caramba a gente, sabe? Então, agora que você vai começar também a fazer uma jornada aí nos podcasts também, a gente espera, entendeu? Agora que deu uma aliviada, agora né? que já tô vacinado e tal. Mas mesmo assim, eu vou chegar... Eu fiz o teste antes, eu fiz o teste agora há pouco, né? Agora, antes de sentar aqui. Mas eu vou ficar 2 dias até fazer o teste de novo daqui 2 dias. Se aparecer qualquer coisa, não saio mais. Sim. Né? Se não aparecer nada, aí vida que segue. Eu tô tomando meus cuidados aqui para fazer essas coisas. Tá certo. Não, mas eu acho que agora, dando essa aí, o pessoal começa a ir. Isso é bom, cara. É muito bom, entendeu? Porque vai e fala com aquele negócio, né? Começa a dar aquelas furadas ali, e aí você pega um pessoal daí. Porque às vezes o pessoal não conhece, né? Fala, pô, tem aquele cara lá que... cara, aquele cara não é tão maluco, não, ó. Ele tá falando uns negócios interessantes, entendeu? Então... Tem um lado bom. Na verdade, é que nem tentar achar lado bom da pandemia, né? É uma tragédia, mas que, eventualmente, uma outra coisinha você pode aproveitar. O lado bom de ter tido tanta gente falando mal de mim é que aquelas pessoas que tiveram a paciência de me ouvir depois falaram, mas ele não é ruim. Né? Então, às vezes, furar uma bolha nesse sentido é tipo assim, eu não vou com a cara desse... mas esse é o cara? Eu achei que ele ia cuspir fogo, achei que ele ia, sei lá, mostrar o saco. Não, ele Então, tem essa vantagem, né? Essa vantagem. Não tem, como eu falei, não tem vantagem nenhuma. É igual o lado positivo da pandemia, não tem. Mas tem, sabe, uma outra coisinha que você pode, talvez... ali, né? Aproveitar. Isso, você pode aproveitar para não ser uma tragédia total, pelo menos você aproveita uma coisinha ou outra, né? Então, de fato, eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu gostei bastante dessa ideia quando você surgiu com esse podcast aqui, que eu falei assim, que bom que vai ter uma parte de, sabe, voltada mesmo para a parte científica, que aí a galera pode se interessar e, tipo, ir atrás, querer ouvir mais. Exatamente. Isso é uma coisa também que eu falei pro Yuri uma vez. A gente se pega muito em números também, Sim. Porque número é importante. Óbvio que é importante, né? Que nem dinheiro, também pega dinheiro, também quero dinheiro, sabe? Tem isso. Porém, a gente esquece um pouco de qualidade, que passa a não ser tão relevante assim. Não estou falando nem de engajamento, estou falando de qualidade mesmo. A gente não sabe dessas almas que estamos salvando, que estamos resgatando, qual delas, num futuro próximo, pode fazer uma puta diferença. Qual delas? Quem pode, no futuro, que assistiu nossos canais, pode virar ministro da Ciência e Tecnologia? Sim. Pode virar um grande produtor de, sei lá, pode desenvolver uma tecnologia fodida que pode, sei lá, enfim, fazer uma diferença no mundo. Um novo tratamento, uma nova, sei lá, um novo maquinário, uma coisa assim. Quem pode? E essa pessoa pode ter se inspirado ou ter sido salvo, entre aspas, né, se quiser usar o termo religioso, por nós. Então, aí, entra numa coisa que vai muito mais do que pagar as contas, né? E muito mais do que fazer o que você gosta e, sei lá,
fazer divulgação porque eu assistia o David Attenborough quando eu era criança e porque o meu pai comprou o álbum de figurinha, né, que tinha os monstros da pré-história. É um impacto, né, que você começa a ter, né? É o impacto, né? Do mesmo jeito que, quando eu encontrei o Flávio Molina, eu falei, cara, eu tô aqui por tua causa, e ele... Ah, que bom, né? Nossa, que da hora saber disso. Exatamente, é isso Né? mesmo. Quando eu encontro pessoas na rua que falam, fiz biologia por tua causa, eu tô fazendo biologia por tua causa, eu já tô há 10 anos nessa daqui, já tem gente formada com mestrado em biologia já, né? Que começou a me ver lá no começo. E essas pessoas, o que elas vão ser? Pode ser que eu tenha essa... Como eu falei, eu posso ter afundado muita alma no buraco também, né? Tipo, eu posso ter atrapalhado a vida de muita gente ou até, né, flipado. Mas eu, sei lá, talvez no futuro, quem sabe a gente não vê aí pessoas que nos acompanharam, pessoas que nos assistiram, fazendo uma diferença positiva no mundo e, eventualmente, sendo a diferença. Né, alcançando, talvez, um público que a gente não vai alcançar nunca, mas que eles vão conseguir alcançar no futuro. Né? Vai saber como vai estar o futuro. Né? Exatamente. Então, eu acho que, nesse ponto, vale algo mais além do que o nosso... do que o agora. Né? Talvez haja uma coisa no futuro que possa fazer a diferença, entendeu? O próximo, se houver, né, eu acho que vai demorar muito, né, um próximo astronauta brasileiro... Pode ser um cara que começou porque era fã do Space Today, cara. Pode ser. Vai saber. Sim. E alguém que não vire ministro de preferência, nem que não faça um monte de cagada. Né? Mas, enfim. Agora, quem sabe? Né? A gente não sabe. Isso daí pode ser a coisa. E aí é um impacto, né? É difícil de medir, né? É difícil de medir o impacto. É muito difícil. Né? Aí você fica sabendo... Você fica sabendo de uns e outros, né? Isso. O pessoal fala, né? Então, por exemplo, você tem vários canais que começaram dizendo eles que inspirados em mim. Claro. É a coisa. Então, você vê, por exemplo, que você também já estava na onda, já fazia tempo e tal, você tinha teus blogs. Tinha os blogs, mas aí para ir pro YouTube, inspiração total. Mas teve o teu colega de faculdade também, que foi pro YouTube por minha causa aí também. Você vê que, ó, né? Você gera Deus e o diabo na terra, né? Tipo, como é que é o Batman e o Coringa, né? Você cria o Batman, mas você cria o Coringa junto, né? Mas o próprio... Você falou do Pedro Loos também, ele falou já pra mim mais de uma vez, começou a gravar por minha causa, né? Eu acho que praticamente todo mundo do Science Vlogs comentou comigo alguma coisa sobre isso. Né? Se não fui eu... Bom, alguns podem ter comentado por educação também, né? Tipo, falar assim, Pirula, eu te acompanho de criança, tu sabe dizer um porra de um vídeo. Mas, tipo, é porque virou coisa... Mas se realmente a pessoa se inspirou em mim, alguma coisa assim, eu já estou fazendo uma diferença. Claro. São pessoas aí que estão querendo aí serem ouvidas, estão conseguindo ser ouvidas e que a coisa está caminhando para um cenário mais, como eu falei, eclético. Então, é bom ter cada pessoa na sua especialidade também falando. Cada uma não vai ter tantos views individualmente. Mas, somando tudo, é muito view. Óbvio, várias dessas pessoas são os mesmos, sabe? O público é o mesmo em todas as áreas. Mas vai ter um público que você pega que eu não pego. Sim. Vai ter um público que, sei lá, o Emílio pega e você não pega. E, tipo... E vão ter essas coisas, entendeu? Não. Isso aí que é importante pra caramba. E os que conseguem furar a bolha de vez em quando, né? É. É o que aconteceu com o Atila. Com certeza, não. Tem que furar sim.